Rapaziada, a coletiva aqui do David, vamos tentar entender o que ele... a ideia de teve. Eu acho inteligente, só que no Botafogo ele erra muito nas tomadas de decisão. Falar um pouquinho que a gente pode mudar de frente do Botafogo a partir dos próximos jogos também. Obrigada. Boa noite. Temos que mudar a continuidade, claramente. Hoje jogamos mal, muito mal. Foi uma semana difícil, psicologicamente, para a gente. A primeira adversidade do jogo, hoje a gente perdeu completamente a organização. Não perdeu a atitude, o desejo, mas a gente tem que ter mais continuidade na organização, no jogo, na maneira de jogar. Isso seguramente é uma coisa que temos que mudar. Davi, primeiramente, boa noite. Lúcio Mariano, canal Botafoguista. Eu queria fazer uma pergunta que é dupla. A primeira, qual era a tal ideia de jogo quando você escalou inicialmente 3 volantes? E segundo, como é que está a situação de saúde do Montoro? Que ele passou mal, jogou contra o Vasco, né? E agora hoje também vi que não foi relacionado, mas também não entrou em campo. Sim. A ideia de escalar 3 volantes foi primeiro por a falta de ponta direito que temos, porque Álvaro não considero que está preparado para jogar um jogo dessa intensidade de hoje. Santi também tem um processo de gripe, então precisava um ponta jogando dentro do campo. Danilo já fez isso na Premier League com Nottingham Forest, porque a ideia era de jogar com o ponta direito jogando por dentro e Vitinho um pouco mais no corredor lateral, como sempre fazemos. Então por isso escalei na escalação ele, e a ideia era essa. Depois a segunda pergunta é do Montoro, que já falei, não? Cara, sério, Danilo de ponta direita, porque ele fez isso no Nottingham Forest, ele foi bem nessa partida, porque assim, zero cacuete de ponta, né? Sejamos sinceros aqui, eu achei que o Danilo ia jogar de 10 e o Savarino iria pra ponta esquerda e o Jefinho pra ponta direita. Eu acho que se fosse pra colocar essa escalação, eu colocaria o Jefinho na ponta direita, que pra mim tem rendido muito melhor do que no lado esquerdo, e o Savarino na ponta esquerda. O pessoal fala, mas o Savarino não gosta da ponta esquerda. Mas foi lá que ele fez o gol contra o São Paulo, aqui no Newton Santos, tá? Jogando na esquerda, no caso, trazendo pra dentro e chutando pro gol. Então acho que o Danilo poderia ter servido ali, por dentro, jogando por dentro como se fosse um 10. Você coloca o Savarino do lado esquerdo para usar o pé dele direito por dentro para ele finalizar. Assim como o Jefinho pelo lado direito, por mais que ele seja destro também, eu acho que ele rende mais no 1 contra 1 por ali. Já é o segundo jogo seguido que o Jefinho joga pelo lado esquerdo e ele não rende nada. Não rende nada. Então assim, por onde ele rendeu? Pelo lado direito? Então força mais um pouco pelo lado direito. Cara, para com isso, mas é a posição dele de origem. Irmão, a gente tem que focar no que dá resultado. Se o Alexander Barbosa jogar uma partida de titular como centroavante e marcar 5 gols, eu vou querer esse maluco como centroavante todo jogo, mano. Porque não é a posição de origem, é onde ele dá resultado. Não adianta o cara ser ponta esquerda e não render nada, e pela ponta direita o cara tá rendendo pra caramba. Não adianta, tipo assim, a gente tem que ver o que vai encaixar o time melhor, pô. A mesma coisa, pô, o time tem peças com várias pontas, mas aí o time não consegue jogar pelas laterais porque nenhum ponta consegue cruzar. Muda a formação, pô. Você não mudou 3 volantes? Não colocou 3 volantes pra ver se dava certo? Às vezes não joga com 2 volantes, às vezes não joga com 3. Faz parte, não tem a característica. A característica é boa como uma base quando dá certo. Quando você não sabe o que fazer com o jogador, você coloca ele na posição original. Mas, pô, você vê que o cara tá rendendo mais pelo lado direito, você coloca ele do lado esquerdo, não faz muito sentido na minha visão, pô. Não faz. Não faz. Isso aí pra mim é loucura. Pra mim, Jefinho tá melhor do lado direito, deveria jogar mais pelo lado direito. E eu acho que ali ele tá chamando a responsabilidade, tá conseguindo trazer pra dentro, tá conseguindo carregar a bola pra fora pra cruzar. Foi ali que ele deu uns bons cruzamentos pro Arthur Cabral. E eu abri o olho pra essa possibilidade.
Do Montoro falei que não considero que está preparado. Nos últimos 2 treinos falei com ele também, não tinha muita energia, mas vai melhor e seguramente vai estar no jogo contra o Mirassol, vai voltar. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. O que explica tantas mudanças no Botafogo na equipe de hoje? Você foi a campo sem 3 pilares dessa equipe, que são o Teles, o Barbosa e o Marlon Freitas. É a sequência de jogos? São questões físicas? É o fato de o Botafogo, por exemplo, vai fazer um jogo a cada 3 meses antes da próxima data FIFA? E eu queria saber para você o que explica também o Botafogo ter dado nenhum chute no primeiro tempo, se isso te incomoda, a que ponto? Obrigado, boa noite. Pô, se não incomodar também, irmão, pega a mala e vai embora, né? Pelo amor de Jesus, se sair incomodar um treinador de qualquer clube, o certo é pegar e fazer as malas, velho. Que isso? Pelo amor de Deus, olha a resposta, vamos ver a resposta. Boa noite, sim, foi... Marlon Freitas teve sobre o Marlon Freitas, eu já falei que acho que o Marlon tá mal, só joga se tiver com espaço tanto para receber a bola quanto na zaga adversária. O São Paulo tava jogando com as linhas muito baixas. Não acho que o Marlon hoje faria muita diferença, até porque o time estava muito abaixo, o Vitinho não estava conseguindo subir, o Marçal também não estava conseguindo subir, Jefinho para receber essas bolas de lançamento muito ruim, principalmente pro lado esquerdo. Então, assim, eu sou a favor ali do banco do Marlon Freitas e do Barbosa também, já falei. Barbosa compromete muito na saída de bola. Não acho que eles fariam diferença hoje, tá? Não tô falando que se eles fossem titulares também seria o fim do mundo. Eu acho que o restante do time ali acaba... O problema foi todo o entorno. Não foi a falta do Marlon Freitas e do Barbosa no time. E sim, tipo, a ponta direita que não performou, a ponta esquerda não performou, os 3 volantes por dentro. Se fosse 3 volantes com o Marlon Freitas, eu acho que não faria diferença. Essa é a questão, entendeu? Não treinou. Tive um golpe que não é uma lesão, mas teve um hematoma e não treinou. Ele entrou hoje mais porque eu precisava do capitão, porque o time perdeu completamente a organização e precisava de um jogador no campo para ajudar nos últimos 30 minutos, nesse sentido. Barbosa jogou o jogo importante contra o Vasco, também vem de jogar jogos onde ele não está ao 100%. Então é uma questão física também. Alex, pela sequência de jogos. Porque não tivemos goles, não tivemos chute na primeira parte, me incomoda, sim, mas não é que não tivemos chutes, é que Botafogo tem que jogar como uma equipe, sempre, não só botar coração, temos que jogar com organização, temos que jogar como um time, porque se não jogamos como um time, a gente pode fazer gol só com a jogada individual, e quando o jogo é assim, não vamos ganhar. É o quê? Pode fazer gol com uma jogada individual, mas se for assim, não vai ganhar. Ué? Como assim, irmão? A gente não fez gol nenhum. Eu queria muito que tivesse um cara que fizesse uma jogada individual e fizesse gol. É tudo que eu tô precisando no momento. Sério. Depois que a gente estiver fazendo gol com jogada individual, a gente pensa em fazer gol coletivo. Porque o individual dos jogadores está muito ruim, mano. Muito ruim. Como é que a gente vai ter coletivo se individualmente os jogadores não estão conseguindo dar um drible? Estão errando passe, velho. Eu prefiro muito ter um jogador desequilibrante que vai fazer o gol sozinho. É o que o momento pede, tá? Aí depois disso você pensa em ajustar como equipe, como um time. Eu preciso de um cara com coração mesmo que vá lá e resolva a partida. É isso que eu tô querendo agora. Bota ele sozinho no ataque e bota os outros 9 pra defender. É isso. Se isso aí for fazer o time pelo menos ganhar, tá ótimo. É bom que defende com 9, cansa menos do time e deixa um só pra resolver. Tô precisando disso. Boa noite, tudo bem? Vinícius do Portal Lance. O Botafogo agora, depois da eliminação do meio de semana, tem só o Campeonato Brasileiro pela frente, inclusive com uma condição de buscar uma vaga na Libertadores também pela Copa do Brasil, não só pela própria vaga na Libertadores. Como que você tem sentido o mental do elenco, principalmente depois do
do jogo contra o Vasco, um jogo onde o Botafogo foi superior em parte dele, mas no momento decisivo não conseguiu concluir. E hoje, como os colegas já trouxeram aqui, não conseguiu finalizar, não conseguiu ser dominante em nenhuma parte. Pensando na parte psicológica de um elenco que no ano passado brilhou muito, não só do seu comando, mas com o contato que você tem aqui dentro, como que você avalia esse aspecto? Sim, seguramente temos que parar já de pensar o ano passado. É um elenco diferente, é um time diferente, é uma temporada diferente, temos um objetivo claro, temos tempo, não temos que perder tempo. Hoje hemos perdido tempo jogando assim, mas no próximo jogo temos que reagir. Foi uma semana difícil, não posso mentir, uma semana difícil psicologicamente para todo o elenco, para todo o Botafogo, mas o Botafogo tem que reagir. E reagir significa jogar melhor, com mais organização, e na adversidade manter essa organização que perdemos hoje. Davi aqui, Vladimir da ESPN. Falar a respeito da situação do Neto, que ele saiu durante o jogo lesionado, como é que ele está, o que ele teve exatamente? Não falei com ele, ainda não falei com o doutor depois do jogo, então não sinto muito, mas não posso dar essa informação ainda. Saiu, vai ter algo seguro, temos que avaliar agora com o departamento médico. Davi aqui, Rafael Jacobut da Rádio Calculadora 17. Você comentou agora há pouco em relação à organização da equipe do Botafogo. Quando o time não está organizado dentro de campo, qual é o tamanho da responsabilidade do treinador? Obrigado. Toda. Significa que não consigo transmitir, né, nesse momento essa continuidade que precisamos, que psicologicamente o time tem que estar mais tranquilo quando acontece algo negativo. Eu tenho que transmitir essa tranquilidade também. O banco tem que transmitir essa tranquilidade em geral, todos. Seguramente tenho toda a responsabilidade. Eu nunca vou dar responsabilidade aos meus jogadores. Que dá claramente pra perceber que o senhor está muito nervoso, mano. Cara, eu torço muito, muito, muito pelo sucesso desse maluco. Porque ele se dedicou, mano. Pô, aprendeu a falar a nossa língua e tal. É um maluco estudioso. Só que, irmão, esse sucesso tem que vir o quanto antes, cara. E eu queria muito que fosse aqui no Botafogo ainda esse ano, com uma Copa do Brasil, com a Libertadores. Não foi e tá muito difícil. Os resultados, a forma como o time joga, são 16 jogos, 8 vitórias, 5 derrotas, 3 empates. Assim, a minha esperança, cara, é que ele consiga se encontrar o quanto antes, consiga encontrar o time o quanto antes, e que o Botafogo consiga garantir o G4. E aí, dependendo de como a gente termina esse ano, se ele terminar bem, já com um time encontrado, com uma rapaziada encaixada, talvez a gente consiga manter pro ano que vem, dependendo do Carioca que faça e tal, né? Porque foi assim com o Castro, a gente criticou muito o Castro em 2022, aí veio o segundo turno, ele deu uma arrancada ali absurda, aí no início de 2023 a gente questionou novamente o Castro pela pré-temporada, e aí entrou no Brasileirão, caiu no tapetinho e já era. E aí depois ele saiu, o time desandou. Então eu vejo muito isso de 2022 aqui e tal. Só que a gente precisa muito, muito, muito que o David se encontre o quanto antes, porque ainda dá tempo de a gente conseguir a Libertadores. A gente não pode deixar essa vaga passar, mano. A gente não pode deixar. Não pode ficar no quase, igual ficamos em 2022. Até porque a gente já tá lá em cima. A gente não tá precisando sair de lá de baixo novamente pra brigar lá em cima. A gente já tá com acesso. É só manter, mano. Só manter. E se alguém bobear, brigar mais em cima nas cabeças, né? O campeonato ainda tá na 24ª rodada, o Botafogo com 2 jogos a menos. Vamos ver o que dá aí. Ainda tem ponto ainda pra ser disputado. A gente vai enfrentar um time chato agora que é o Mirassol, mas vambora, vamos torcer aí pra ganhar. Ganhar do Mirassol também vai ser importante, que é confronto direto. Valeu, rapaziada. Deixa nos comentários o que você achou dessa coletiva, tamo junto e até o próximo vídeo.